Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Olha, antes de mais, queria só dizer-vos que está muito calor hoje e, portanto, eu estou a gravar isto com uma. Não é bem uma ventoinha, é mais um refrigerador virado para mim a fazer barulho. Eu espero que isto não se ouça. Eu acho que o microfone vai conseguir abafar o som e pronto, espero que não estejam aqui a ouvir este burburinho, eu acho que não, mas também se ouvirem, olha, perdoem-me, não dá para estar sem isto ligado, porque está mesmo muito calor. Enfim, hoje trago-vos um episódio mais pessoal. Sei que muitas pessoas que ouvem este podcast sabem que a minha avó faleceu na semana passada. Na verdade, eu até vos escrevi na carta do mês de julho um pequeno desabafo sobre ela, sobre o luto. No fundo, era sobre o luto do que ainda não aconteceu. hum, Até porque, e acho que também não vos dei este contexto, a minha avó esteve algumas semanas hum, mal e tivemos muitos dias a achar que seria o dia, até ser efetivamente o dia. E foi precisamente no dia anterior, a vocês lerem a minha carta, que já tinha sido escrita na semana anterior, foi precisamente no dia anterior ao lançamento da carta que a minha avó faleceu e portanto fiquei muito contente de pelo menos ter conseguido eternizar a minha avó no presente nos vossos e-mails e nas cartas do mês de julho, na carta da Inês do mês de julho, fiquei mesmo muito contente. Para quem não sabe do que eu estou a falar da minha newsletter, que todos os meses escrevo sobre um tema que me faça sentido e que no mês de julho decidi escrever sobre a minha avó e pronto, e foi muito bonito saber que no dia, se calhar num dos dias mais difíceis de toda esta saga de avó doente, vocês estavam a lê-la no presente nos vossos e-mails, foi muito bonito isso. Pronto, mas então dizer-vos que estou bem, estou tranquila, hum, aquilo que aconteceu com a minha avó foi aquilo que nós chamamos de morte esperada. Obviamente, ainda assim custa imenso e obviamente que carregamos connosco um luto, como em tudo na vida, não é? Mas pensei muito sobre se valeria a pena gravar este episódio esta semana, se faria sentido não haver episódio e voltar na próxima semana com um tema dentro dos nossos temas habituais. Até porque, convenhamos, não me resta muito tempo, tendo em conta os meus últimos dias, nem muita energia para preparar conteúdo sobre outro tema qualquer, para vos trazer para um episódio. Mas a verdade é que tenho sentido, durante as últimas semanas, tenho sentido muita vontade, desde que a minha avó adoeceu e desde que viveu todas estas coisas, até ao dia da sua morte, tenho tido muita vontade de falar sobre a morte e falar sobre o luto, não numa perspectiva espiritual nem religiosa, nada disso, mas numa perspectiva até emocional, obviamente com evidência científica sobre o tema, como de resto já sabem que eu faço aqui, mas tenho sentido muita necessidade de trazer este tema e de falar convosco sobre este tema e, portanto, cá estamos. Este episódio será exatamente sobre isso. Não sei que nome é que vou dar ao episódio, vocês já sabem certamente, mas gostava muito que este episódio fosse sobre o luto não ser sempre triste, não ser sempre uma coisa muito pesada e muito negativa e poder também haver uma perspectiva mais leve e tranquila em relação ao luto. E a primeira coisa que eu tenho refletido sobre isto é que o luto não pede licença, não há, é como se não houvesse uma hora marcada ou um aviso, uma sequência que faça sentido para o luto aparecer. É como se fosse, na verdade, desculpem, é como se fosse, na verdade, uma sombra, no sentido literal da palavra, uma sombra que nós sabemos que anda sempre atrás de nós, mas que às vezes nos esquecemos que existe, a menos que alguém nos lembre de procurarmos essa mesma sombra. E eu acredito que o luto seja muito isto também. Nós acordamos bem, estamos tranquilos, não pensamos muito naquilo que aconteceu na semana passada, ou no mês passado, ou no ano passado, mas de repente há qualquer coisa no nosso dia, seja isso um som, um cheiro, um uma textura, enfim, o que quer que seja, que nos lembra da pessoa que partiu ou que já não está na nossa vida, transpondo isto para as relações, e a tristeza volta. E portanto, isto faz-me pensar que quando nós estamos a viver um luto, nós estamos de facto tristes, mas às vezes nos esquecemos de estar tristes. Ou então, portanto, há 2 perspectivas para isto, que é, quando eu estou a viver um luto, eu estou de facto sempre triste e esqueço-me que às vezes estou triste. Há momentos em que eu me esqueço que estou triste e deixo de estar triste, ou eu estou bem, mas há momentos em que fico triste.
É que eu dei por mim, ao longo desta semana, a esquecer-me de estar triste às vezes, porque a vida acontece e porque temos que pensar noutras coisas e porque estive com pessoas de quem gosto muito e porque também me ri baixinho, também ri à gargalhada, também fui feliz durante esta semana. E aproveito até para vos contar que no fim de semana eu tinha combinado com os meus amigos da faculdade, portanto, amigos que vivem longe de mim, alguns vivem em Coimbra, outros vivem noutros sítios, em Lisboa, e eu tinha combinado com os meus amigos que eles vinham estar comigo aqui à minha cidade, que é Santa Maria da Feira, para vir à viagem medieval, que quem não conhece devia conhecer, porque é um evento bastante grande que se faz aqui em Santa Maria da Feira. E portanto, eles vinham à viagem medieval para estar um bocadinho comigo, isto já estava combinado há algum tempo. Entretanto, quando a minha avó faleceu, os meus amigos obviamente, sugeriram não vir, disseram que não havia problema nenhum em cancelar a nossa, combinação, deles virem cá passar o dia, hum, e eu decidi que não, que queria manter esse plano e que ainda que fosse de facto muito recente o falecimento da minha avó, que não me fazia sentido, cancelar o meu sábado com eles em prol de não sei muito bem o quê, porque a verdade é que, por muito triste que eu me sentisse, por muito em luto que eu me pudesse sentir até, estar com os meus amigos é importante para mim. E às vezes nós temos esta lógica de: "Ah, esta pessoa está a passar por um momento de fragilidade, ou está triste, ou está em dificuldade por alguma razão e, portanto, vou-me retirar de mansinho para não, causar ainda mais dano ou ainda mais". No fundo, eu percebo a preocupação deles, portanto, a preocupação deles era não me sobrecarregar com mais uma responsabilidade. Mas a verdade é que estar com eles foi verdadeiramente terapêutico, foi mesmo muito bom, porque me permitiu viver para além do luto. Não é que eu não tivesse me sentido triste ou que eu não tivesse vivido as coisas que eu precisava de viver e de sentir naquele momento, mas pude, para além desse luto e dessa tristeza, sentir também felicidade e rir à gargalhada e divertir-me e ir à viagem medieval. E isto é uma coisa que muitas vezes faz confusão às pessoas, que é como é que tu estás a viver um luto, mas consegues, por exemplo, ir dar um mergulho no mar, ir à praia, foi uma coisa que nós fizemos, nós fomos à praia dar um mergulho. Como é que tu consegues perder a tua avó e depois ir dar um mergulho? Porque de facto a minha avó não está em casa, a minha avó não está, eh, sei lá, nas quatro paredes do meu quarto ou na minha almofada, e ficar lá deitada a pensar nela não faz do meu luto mais válido ou mais especial ou difícil até. E portanto, se eu estou a viver um luto, eu posso vivê-lo em qualquer lugar e portanto eu quero vivê-lo a dar um mergulho no mar com os meus amigos. Sabem esta lógica? Não sei se isto faz sentido sequer. E isto fez-me sentir ao mesmo tempo muito feliz por esta decisão, por lhes ter dito para virem na mesma, e uma das coisas que até disse, e um amigo meu em particular, disse-me uma frase que foi hum, qualquer coisa do género. Nós, se tu estás confortável que nós vamos na mesma, então nós vamos com todo o gosto, porque é para isto que os amigos servem também. Os amigos também servem para estar lá nos momentos difíceis e, portanto, foi um bocado essa a lógica que todos usamos para eles virem na mesma, que é, se calhar vai ser importante vocês estarem aqui. E isto, de alguma forma, foi contraditório para mim, porque por um lado até me fez sentir um bocadinho culpada, porque é que estás tão feliz a viver este momento feliz com os teus amigos e porque é que em tantos momentos te esqueceste que devias estar triste ou até te esqueceste que estás triste, na verdade, mas por outro lado faz-me refletir que talvez o luto também possa existir na tranquilidade e na gargalhada e no estar feliz. Portanto, fica esta reflexão que é: eu estou de facto triste, o luto é de facto constante, eu estou sempre triste com momentos de felicidade, ou eu estou tranquila com momentos de tristeza? Será que há um vai e vem de emoções, ou há uma emoção que prevalece e as outras vão surgindo por cima dessa que prevalece? O que me leva a este outro ponto, que é: a tristeza e a alegria podem coexistir, elas cabem na mesma sala e cabem no mesmo corpo. É possível viver momentos de felicidade e momentos bonitos no meio do luto. É possível rir às gargalhadas e depois sentir tristeza e saudade de alguém. Aliás, na verdade, eu acho que é isso que significa ser humano.
E a verdade é que a psicologia também já deixou para trás esta ideia de que o luto tem fases lineares obrigatórias. Esta teoria, que é bastante conhecida, é uma teoria de Elizabeth Kubler-Ross, que falava nas 5 fases do luto, que eram a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Portanto, havia uma fase de negação em que nós negávamos que isto estivesse de facto a acontecer, é uma fase que nos permite, na verdade, continuar o nosso dia a dia sem nos deixarmos ir abaixo, conseguir fazer tarefas que sejam efetivamente importantes. Depois vem a fase da raiva, uma raiva muito intensa por ter acontecido, uma revolta muito grande. A negociação, que é esta fase em que estamos ainda a tentar negociar possíveis cenários para que este luto não seja tão doloroso. Depois a fase da depressão, a fase da tristeza, em que podemos efetivamente fazer um episódio depressivo ou então sentirmos-nos muito tristes. E por fim a aceitação de que aconteceu e que está tudo bem que tenha acontecido, que faz parte da vida viver um luto. E estas são as 5 fases do luto, mas a verdade é que a psicologia já deixou para trás esta ideia, porque nós hoje sabemos que o luto é muito mais fluido e que as pessoas não estão a passar por estas fases de forma tão linear ou a vivê-las numa ordem muito específica. Aquilo que nos mostram os estudos é que é normal nós vivermos estas fases todas ao mesmo tempo, ou até num emaranhado de coisas, e que é possível sentir alegria e aceitação, e logo a seguir raiva e tristeza, e depois até a negação, e depois outra vez a aceitação e a alegria. E portanto, o luto não é linear. E na verdade, até há estudos que dizem que o riso durante o luto até pode ser uma forma útil de regular a dor emocional, de fazer a gestão do luto e regular a tristeza. Portanto, rir e estarmos felizes em alguns momentos do luto não é desrespeitar a dor ou a memória da pessoa ou a relação, caso tenha terminado. Às vezes é mesmo uma forma saudável até de adaptação à dor que estamos a sentir. E é interessante também pensar que o luto também se alimenta daquilo que o desconstrói. Ou seja, há um paradoxo interessante no luto que é a presença na ausência. A verdade é que o luto é sentir a ausência de alguém, portanto, o luto acontece quando nós sentimos a ausência de alguém, alguém que não está presente. Mas o luto também se alimenta da presença dessa pessoa, de alguma forma. Ou seja, no fundo é, sem a presença, a ausência não era sentida. Por exemplo, há momentos em que eu estou a viver a minha vida sem pensar muito na minha avó, mas de repente eu abro um armário de casa e vejo, por exemplo, uma lata de atum. E penso, quando eu era pequena, a minha avó fazia muitas vezes puré com atum, era uma espécie de comida conforto para nós. E agora que a minha avó já não está cá, eu olho para uma lata de atum e vejo a minha avó e lembro-me da minha avó. Obviamente que não é só no atum, não é? Pronto, que horror. Mas ela está em muitos lugares, está nas palavras, em certas palavras que eu digo, na forma como eu me sinto, na forma como eu me movimento também, nos lugares onde nós já estivemos juntas, nas novelas que nós víamos juntas, sei lá. No fundo, ela é presença e ela não podia ser presença sem a ausência, porque se calhar eu não estaria tanto a pensar nestas coisas ou a pensar tanto na minha avó se a minha avó ainda estivesse viva. O que me leva a pensar: será que às vezes é preciso alguém se ausentar para estar mais presente? Será que é preciso morrer para estar mais vivo em nós? E será que isto acontece nas relações também? Porque muitas vezes nós sentimos isto nas relações. É quando a relação termina que parece que se tornam mais intensas as memórias positivas e as coisas boas, e de repente lembro-me muito das coisas boas que vivíamos e tudo me lembra a pessoa, e se calhar se a relação não tivesse terminado, aquele lugar não me lembrava a pessoa, mas de repente lembra, ou aquela música, ou aquela almofada, ou aquele lápis, sei lá. A verdade é que os estudos mostram, a investigação mostra-nos que manter um vínculo com a pessoa que morreu, seja através de memórias, rituais, pequenas homenagens, até pode ajudar a integrar a perda, que é um fenómeno que se chama vinculação continuada, o continuing bonds, que não é necessariamente patológico, ao contrário do que se pensava antes, portanto havia esta ideia de que poderia ser patológico, mas a verdade é que manter a pessoa viva nestes pequenos rituais ajuda-nos a integrar a perda, e lá está, era o que estávamos a falar há pouco. A presença ajuda na ausência. No fundo é, como é que eu dizia há pouco? O luto alimenta-se daquilo que o desconstrói. E isto, a investigação mostra que de facto manter o vínculo com a pessoa ajuda a integrar esta mesma dor, esta mesma perda, como parte da vida, mas não como um momento que nos define.
O que me leva a um outro tópico, que é a importância de nós falarmos sobre a pessoa, de lembrarmos a pessoa, de falarmos sobre ela, até porque a dor, quando é partilhada, a memória de alguém, quando é partilhada, torna-se um pouquinho mais leve de carregar. E muitas vezes nós temos esta ideia de que não falar sobre a pessoa é o melhor que podemos fazer, porque falar sobre a pessoa é doloroso para quem está enlutado, por exemplo, e portanto não vamos falar sobre a pessoa, não vamos falar sobre o ex-namorado, não vamos falar sobre a avó, não vamos falar sobre o marido que faleceu, sei lá, porque isso vai trazer dor à pessoa, mas a verdade é que isso vai trazer alívio. Falar sobre a pessoa é uma dor que de alguma forma conforta, é uma dor que se torna mais leve de carregar porque alguém partilha connosco essa memória. Eu tenho uma amiga que também perdeu as duas avós há pouco tempo e lembro-me de falarmos sobre isto, que é tão bom podermos falar sobre elas, é tão bom podermos partilhar memórias sobre elas, porque isso torna a dor um pouquinho mais leve de carregar. E voltando outra vez aos meus amigos que vieram passar o fim de semana, a verdade é que tê-los aqui e poder falar da minha avó se eu quisesse, também tornou as coisas um bocadinho mais leves. E foi positivo nesse sentido, do que cancelar todos os planos e nunca mais falar sobre. Não ter com quem falar, não é que não tivesse com quem falar, obviamente, tinha o meu namorado, os meus pais, a minha família, mas ter com quem partilhar sobre ela foi particularmente positivo também. E por fim, queria também trazer-vos esta ideia de que o luto é parte da vida, como nós sabemos. Eu não sei bem quando é que o luto passa, se é que passa. Há muitas teorias sobre o luto, mas eu gosto de pensar que o luto faz parte da nossa vida e que não desaparece nunca. Nós é que nos construímos de novo à volta dele, sem, no fundo, deixar que ele nos impeça de viver. E existe até um modelo, o chamado modelo dual do luto, que nos diz que as pessoas enlutadas oscilam entre dois tipos de tarefas: tarefas orientadas para a perda, portanto, sentir a dor, lembrar a pessoa, chorar aquela perda, e tarefas orientadas para a restauração, voltar à rotina, redefinir papéis na sua vida, procurar fontes de prazer, de alegria, de tranquilidade. Foi um bocado isso que aconteceu este fim de semana também. E, portanto, esta oscilação não é por si só um problema, é na verdade essencial para haver uma adaptação saudável à vida sem aquela pessoa. E, portanto, parece-me até bonito pensar que, na verdade, nós nunca deixamos de viver um luto. Aquilo que nós estamos a fazer é permitir que existam tarefas orientadas para a perda também, tarefas orientadas para a restauração, e de repente as tarefas orientadas para a restauração vão ocupar muito mais tempo da nossa vida. Aos poucos, aquelas que são orientadas para a perda, o lembrar, o chorar, o sentir a dor, vão se tornando menos frequentes e intensas, mas nunca vão desaparecer na verdade. É por isso que nós ainda relembramos pessoas da nossa vida que já faleceram há imenso tempo. Eu tenho uma avó que faleceu há 11 anos e de quem ainda me lembro e de quem ainda faço o luto. Não da mesma forma que estou a fazer o luto desta avó, porque é muito mais recente e muito mais intenso, porque foi agora. E portanto há esta. Eu gosto de pensar no luto desta forma, que é ele não desaparece, nós é que nos construímos à volta dele. Sem deixar, obviamente, que ele nos impeça de viver. Agora, é claro que nós precisamos de ter alguma cautela sobre o luto prolongado. Há pessoas que, na verdade acho que são cerca de 10 a 15%, há pessoas que vivem um luto que se pode tornar crónico e até interferir com a funcionalidade e com a saúde mental da pessoa, que é aquilo que nós chamamos de luto prolongado ou até perturbação de luto prolongado, e que está reconhecido no DSM, portanto no manual que nós usamos para tratar doença mental e definir doença mental, e portanto nós precisamos de olhar para este luto prolongado com muito mais atenção quando sentimos que de facto existem questões emocionais que não estão a ser resolvidas e que estão a trazer sofrimento prolongado à pessoa. E nestes casos é importante procurar ajuda para aprender a viver com o luto, para encontrar vida de novo na nossa vida, e conseguir integrar o luto como parte da minha história, mas que não define a minha história, nem define a minha vida daqui para a frente, nem define o meu fim de semana. E às vezes nós temos muito esta ideia de eu estou a viver um luto e portanto eu não posso ir divertir-me, e eu queria deixar esta reflexão de que tu podes sim, e isso não faz do teu luto menos válido, menos bonito, e do amor que sentias pela pessoa menos real também. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje.
Sei que foi um episódio um bocadinho mais curtinho, desculpem por isso, mas tendo em conta aquilo que aconteceu na última semana, foi o que foi possível fazer. Não se esqueçam que me podem enviar as vossas histórias, questões, confissões, inquietações, coisas acabadas em "-ões", o que vocês quiserem, para o link que deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio, para que eu possa continuar a trazer-vos reflexões sobre temas que façam sentido para vocês. Na próxima semana vou trazer um tema mais leve, prometo, e muito mais interessante, por isso fiquem desse lado. Obrigada por me ouvirem e por fazerem parte deste lugar onde a dor também pode existir. Sem vergonha, sem pressa, sem filtros e onde somos todos humanos. Até para a semana e beijinhos!